arma na cabeça de ninguém. Só que agora a economia toda, todo mundo entrou no mercado de capitais. Foi aquele dinheirão. Se a economia não cresce para justificar esse nível... Eu acho que a Bolsa de Valores no Brasil está na iminência de um crack. Ou pelo menos arriscado. Então, mas eu tô muito atento, porque qual que é a ideia? Faz sentido a Bolsa subir? Faz, porque o juro caiu, então o fluxo descontado da valor presente... muito baixos e tal, vai, esperando... dá para crescer. Só que é o seguinte, todo mundo foi pro risco, né? Agora, se não entregar e não crescer, rapaz, vai ser um colando... Vamos retomar o contato com a Júlia do Alib, que falava sobre... Nossa, Júlia, quanta coisa mudou desde a nossa última conversa, aqui há poucos minutos atrás, mas nosso foco continua sendo a movimentação dos investidores aqui no Brasil, diante do cenário aí de bastante pânico em bolsas pelo mundo. Pois é, Aline, a gente já apostava, já sabia que o cenário mais provável era de acionamento do circuit break, e é isso que aconteceu. Menos queda de 10%, mais de 10%, aciona por meia hora, o mercado está parado, estava conversando com um operador no mercado agora, ele estava me explicando que nesse momento você vai colocando as suas posições para quando o mercado reabrir. Então você informa, os fundos de investimento informam o que eles pretendem comprar e pretendem vender nessa meia hora, o que eles estão fazendo isso agora, e aí quando abrir daqui meia hora, já abre com esse impacto do que eles estão prevendo fazer daqui a pouquinho. E aí se cair, se continuar em queda, tem novo circuit break, se cair para mais de 15%. E por aí vai até ter uma parada indeterminada, se a queda continuar para mais de 20%, que não é o cenário com que está se trabalhando agora. A gente falava do impacto aqui nas bolsas no geral, das ações das petroleiras, aqui no Brasil da Petrobras. Isso ajuda a derrubar, a queda estava de 20%, tem a ver com a questão de fora tem a ver com o coronavírus, quer dizer, só para a gente retomar o raciocínio, mundo crescendo menos, mais petróleo sobra, cai o preço da commodity, a Arábia Saudita tentou fazer um acordo com a Rússia, que não é do OPEP, mas é aliada para tentar cortar a produção, não conseguiu, vai aumentar a produção, ela que está colocando ali a Rússia talvez na parede, dessa maneira insistindo em aumentar a produção, então tem uma queda nas petroleiras do mundo todo. E esse é o impacto que a gente vê no Brasil. No Brasil também, Aline, Raquel, Valdo, tinha muito dinheiro na Bolsa nos últimos anos de investidor estrangeiro, tá? A Bolsa cresceu muito com isso. Recentemente, com a queda dos juros no Brasil para esse patamar, menor patamar histórico, a renda fixa no Brasil deixou de ser atraente. As pessoas começaram a buscar a Bolsa de Valores, a renda variável, um movimento novo. Então, a Bolsa que tradicionalmente, quando a gente teve o outro circuit breaker da crise de 2008, a Bolsa era dominada por investimentos estrangeiros, hoje é diferente. Então, o que a gente vê num movimento como hoje é a saída, a continuidade da saída de capital estrangeiro, que a gente já tinha visto no começo desse ano, muita gente que investia na Bolsa, que era de fora, investia na Bolsa aqui, saindo, num movimento que é chamado Flight to Quality, que é quando eles buscam a qualidade do investimento fora, um investimento mais seguro fora, basicamente ouro e títulos do Tesouro Americano, tá? Do Tesouro Americano. Isso já estava acontecendo e a Bolsa estava sustentada, inclusive com essas altas recentes também, com dinheiro interno, com dinheiro dos investidores brasileiros. É essa a novidade que se tem no mercado acionário hoje. Agora, com a perspectiva de um crescimento menor, isso você vê que as empresas vão vender menos, pagar menos dividendos, talvez tenham alguma dificuldade de conseguir refinanciamento, isso tudo impacta no preço dos papéis delas, que é o que a gente está vendo hoje também. Outra questão importante, Banco Central, tá? Como o Banco Central vai atuar? Porque a gente está vendo queda da Bolsa, aumento do preço do dólar, desvalorização do real. O real é a moeda que mais desvalorizou no mundo já nesse ano de 2020. Então, muita gente cobrando o Banco Central mais agressivo, entrando mais, vendendo mais os contratos de swap, que são aqueles contratos no mercado futuro, ou até entrando, vendendo dólar à vista, tá? Quando vende dólar à vista tem um impacto nas reservas, mais de 300 bilhões de reservas que a gente tem esse impacto na hora e um impacto também que você usa, o que você ganhou com essa venda
do dólar para abater a dívida pública. Então, é algo também que está começando a ser advogado por alguns setores em relação ao Banco Central. Ministério da Economia como um todo. Medidas para ativar o crescimento. Você tem esse problema de desaceleração do mundo, o impacto aqui dentro. O Brasil precisa começar a crescer para estar protegido justamente da volatilidade externa que vem. A gente é uma economia ainda fechada, um pouco estamos mais protegidos que outros países, nesse caso é bom ser fechado, mais protegido que outros países que estão abertos, então a gente precisa estar com a economia andando, precisa aprovar aí as reformas, é o que todo mundo fala, e precisa ver o que o governo vai apresentar para crescimento do PIB. Lembrando que hoje teve boletim Focus, crescimento de 2%, 2,17% que o mercado estava prevendo, abaixo de 2% agora. Então vai aumentar a pressão também, o governo estudando algumas medidas, como por exemplo, mais liberação de FGTS, para tentar responder a esse cenário de volatilidade internacional. Resposta do Paulo Guedes sobre o cenário atual. Esse dólar chegar a 5, ministro. Esse dólar chega a 5. Absolutamente tranquilos e confiantes de que a democracia brasileira vai reagir, transformando essa crise em avanço das reformas, mais crescimento e mais emprego. Enquanto o mundo desce, o Brasil vai começar a reaceleração do crescimento. E o dólar é 5, ministro. Resumindo, a única proposta do governo Bolsonaro, Guedes, para sair da crise, que até eles já admitem que existe, é realizar mais reformas. Porém, esse discurso já está ficando batido, e o povo está vendo que não funciona, uma vez que a reforma da Previdência foi aprovada, e exatamente nada aconteceu. Como vocês verão a seguir na explicação do Ciro Gomes, minto antes da pandemia e do problema com o preço do petróleo aparecer, os estrangeiros já estavam tirando dinheiro do Brasil. Tem a ver com a queda de juros? Claro que sim, mas isso sozinho não explica. Os estrangeiros tiram dinheiro de um país porque não estão vendo perspectiva de crescimento também. Senador, nós estamos num momento muito grave. Esse momento grave do Brasil não foi fundado por este governo. É um momento grave que já vem de trás, mas a economia política que se oferece ao povo brasileiro nesse momento tende a agravar dramaticamente a nossa situação e ninguém precisa ser profeta para examinar isso. A questão básica no Brasil é que há uma crença que é mitológica, que é religiosa, de uma religião sem Deus, uma religião sem profeta, que é o Brasil praticar uma agenda que foi estimada pelo Margaret Thatcher, Reagan, ali lá nos distantes anos 80, e que com a crise de 2008 não remanesce mais nenhum acadêmico, nenhum intelectual minimamente respeitável defendendo essa ideia. A ideia básica, resumidamente, é de que nós, ao praticarmos essa agenda do consenso de Washington, reduzir o Estado a uma dimensão mínima, desregulamentar, privatizar, enfim, diminuir a cunha do custo do trabalho, diminuir a cunha do custo de carregação das políticas públicas na política tributária, toda essa agenda que está aí, né, nós então seríamos identificados como um bom moço internacional e, portanto, seríamos o destino-alvo de bilhões de dólares de investimento estrangeiro. O chocante desta proposta é que ela não encontra precedente em nenhuma única experiência internacional, em nenhum lugar da geografia do planeta contemporâneo, em nenhum lugar da história da humanidade. Sua Excelência, o ministro Paulo Guedes, está navegando em puro preconceito. Puríssimo preconceito. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Não há precedente desta agenda praticada ter produzido os resultados almejados em nenhum país do mundo, nem na história, nem na atual geografia econômica. E as razões brasileiras são ainda mais dramáticas e estão dando testemunhos eloquentes, eminente senador. Só porque, infelizmente, há uma via de transmissão com a grande mídia brasileira que desconsidera a observação empírica para replicar preconceitos, só quem não quer ver. Eu, por exemplo, tenho procurado falar, horas a fio nas universidades, o Brasil perdeu, nos 10 meses de governo Bolsonaro-Guedes, 25 bilhões de dólares de fuga de capitais na Bolsa de Valores. 25 bilhões. O investimento direto estrangeiro no Brasil está sendo desinvestido.
Quem duvidar é só tomar notícia da fábrica da Ford, que depois de 52 anos acabou de fechar no ABC Paulista. E as razões são as mais óbvias, mas algumas delas saltam aos olhos, pelo menos duas. A primeira, faz 6 anos que o aparelho produtivo brasileiro está com capacidade instalada ociosa de mais de 25%. Haveria investimento para expandir a oferta de um setor qualquer, cuja capacidade atualmente instalada só vende 66%, 70% do que é capaz de produzir? Ninguém precisa ser economista, nem muito menos prêmio Nobel, para entender que se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, se eu estou produzindo 70, ninguém vai abrir uma fábrica nova de produzir 30 geladeiras novas, porque as que estão aí não estão vendendo. E a segunda razão é o colapso do endividamento, que é o assunto que logo mais, daqui Vossa Excelência vai naturalmente evoluir para esse assunto. Porque qual é a fronteira entre o indivíduo, a família, e a microempresa familiar, que está registrada como PJ, que está no Simples e que está endividada também? São 5.500.000, só que elas respondem por 7 em cada 10 empregos no nosso país. Então essas duas razões não permitem, se não houver políticas públicas para consertar isto, e aí você tem um endividamento de 1.4 trilhão. Resumindo, enquanto o diagnóstico for errado, propositalmente ou por falta de preparo, o Brasil não vai sair dessa crise.